Olá, caros alunos. Eu sou a professora Rafaela Cristina e vou dar início agora à nossa disciplina Metodologia da Arte. Pois bem, é uma disciplina, que faz parte da nossa grade, curricular, e como tal, com certeza tem a sua importância para a nossa formação. Enquanto pedagogos, enquanto atuantes na área de licenciatura, nós temos que ter essas informações, esses conhecimentos e ter subsídios, para poder trabalhar junto a nossos alunos, nosso corpo discente. Por quê? Porque vários documentos vão vir, falar da importância da arte na vida do ser humano de maneira geral. E, como tudo que faz parte da formação humana, das manifestações humanas, é de interesse da educação, tá bom? Então, a gente vai estar abordando aqui, com essa disciplina, o que seria a arte, como é que essa arte é vista como objeto de conhecimento. Ela vai perpassar também sobre a questão da gente saber como é que é essa arte, quanto à comunicação, quanto aos fatos históricos, a questão da estética. Também iremos ver o que a LDB fala sobre isso, o que é que os PCNs também irão nos pautar, e a BNCC, que vem abordar também aspectos da arte, como eixo importante de saber. Combinado? Então partiu! Eu queria iniciar a nossa discussão com uma frase. Ensinar é a arte de ajudar a descobrir. A arte está em tudo, né? Essa frase é sobre ensinar, sobre esse processo do qual nós que somos educadores, que somos professores, sabemos, e temos como uma das funções principais, porque também, na verdade, no ato de ensinar está também aprender, No momento que a gente está ministrando aula, a gente também está se aperfeiçoando na aprendizagem. E quando a gente fala em arte, a gente lembra de inúmeras situações. A gente lembra de quadros, de pinturas, pintura no caso da parede, artes na parede, arte do grafite, que é algo bem, que já está bem instalado na sociedade, As pessoas fazem muito uso dessa forma de comunicação. Arte infantil, muito importante, principalmente na base da formação da criança, naquele momento de iniciação, onde a gente está estimulando a criança para que ela possa passar por todas as fases e alcançar as habilidades necessárias, enquanto para creche, para escola, até chegar no ensino fundamental. É uma forte aliada. Arte e dança, Sabemos que a arte também é corpo, é expressão, é movimento. Arte de teatro, teatro, no caso cinema. Enfim, se a gente for analisar, são inúmeras as possibilidades. Eu até coloquei aqui em cima também uma frase de um autor desconhecido. Arte, cultura e educação preservam o patrimônio, resgatam a história e perpetuam valores. E é isso, gente. Na verdade, a arte por si só, ela tem toda uma perspectiva a ser analisada, É como já foi dito aqui na frase, é um patrimônio histórico, tá bom? E vocês vão entender bem isso de acordo com a explanação que eu vou estar fazendo a partir de agora, tá bom? Junto com vocês. Então, a arte como objeto de conhecimento. Primeiramente, falar de onde surgiu, o termo arte. Ele teve o seu termo surgido no grego, do latim, e
tem como função principal está relacionada à técnica, né? Técnica relacionada à habilidade no fazer de forma ordenada e que se configura sob mediação de uma técnica ou de um conjunto de regras, né? Pesquisando também na internet, eu pude ver alguns conceitos, né, relacionados à arte, né? Um deles diz que é a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica. Olhem bem, dirigida, não é algo, né, simplesmente vazio, né? É algo que tem de fato um propósito. Realizada de forma consciente, controlada e racional. Via de regra, né, normalmente, quando um artista, né, ele se propõe a algo e para isso tem todo, né, um preparo, um envolvimento, é algo que realmente foi pensado, que tem estratégias, tá bom? E um outro conceito que diz que é um conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos, né? Mais uma vez se volta à questão da técnica, porque de fato, para qualquer ação artística tem uma técnica, tá bom? Eu continuo falando sobre essa questão, dizendo que a arte, né, ela é entendida como uma atividade humana, totalmente humana, ligada às manifestações de estética, né, comunicativas. Geralmente ela é realizada por meio de uma grande variedade de linguagem, né? A gente até fala que o nosso corpo fala, então a arte também ela tem as suas linguagens, ela fala. Inclusive o corpo falar faz parte da arte. Então, arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita é arte. Música, dança, o teatro, né, como eu já havia falado, e o cinema. E dentre as quais as suas combinações. Tudo isso é arte. Tá bom? E voltando aqui para o nosso slide, né, para a nossa lâmina, o primeiro ponto que eu destaco é que a arte, ela é de certa forma uma forma de comunicar, né? Uma forma de você expressar as suas vivências, né? Onde você informa, você olha por exemplo, para uma tela ou para um grafite numa parede e você vai encontrar alguma forma de comunicação. Você vai entender ou vai tentar interpretar aquilo que o artista quis, né, passar através daquela imagem, tá bom? Aí, continuando, a arte também é cultura. Sim, porque ela traz consigo uma bagagem de costumes, né, valores, né, que estão todos permeados, né, dentro, né, de uma imagem, de uma escultura, que foi feita de uma pintura, de uma escrita, né, tem todo, né, uma ideologia, uma crença, algo muito mais profundo a ser abordado naquele momento, tá bom? A arte, ela também é história, sim, tem todo um legado de um povo, né, de um grupo, de uma sociedade. Geralmente é marcada por aspectos, né, de um certo período histórico ou religioso, né, aquela questão mesmo social, o cunho político também, a arte também é política, né, ela está envolvida, né, incumbida também de ter sua participação, porque na verdade nós todos somos seres políticos. Eu não estou dizendo aqui que a gente é um político ativo no sentido de estar atuante, né, em qualquer uma dessas instâncias federais, municipais, estaduais. Mas nós como seres, né, cidadãos, né, nós somos seres políticos, tá bom? E também, como eu já falei, é cultural, né, porque faz parte, sim, da cultura das civilizações ao longo do tempo, tá bom? Interessante uma citação que eu
falar para vocês agora, que trata justamente sobre isso. Saber história da arte, né, especialmente aqui no Brasil, pode estimular uma postura crítica em face aos bens culturais da nossa convivência, se comparados aos de outras localidades ou nações. E isso é verdade, né? A cultura brasileira é totalmente diferente da cultura dos Estados Unidos, do Canadá e assim por diante. Nós vamos ter aspectos parecidos? Vamos. Porém, todavia, é peculiar do seu povo ter, né, os seus aspectos artísticos, né? Porque tem a ver com a questão que eu já falei, com a questão da comunicação, da cultura, da história, tá bom? Até no próprio Brasil, se a gente for pensar na questão regional, nós sabemos que cada estado, né, dessa federação traz consigo as suas, né, partes mais específicas, né? E é isso. Além disso, se quisermos participar crítica e reflexivamente do momento cultural e artístico e estético de nossa época, precisamos detectar os traços do passado cultural e artístico nele conservados ou transformados. E é verdade. A cultura, a arte e o conhecimento que a gente tem hoje, ele é atrelado a algo do passado, né? Tem marcas, né, da parte que ficou conservada. O novo, ele não surge totalmente sem ter uma referência, tá bom? É importante citar isso também a vocês, porque faz parte também da elaboração de certos conceitos. A questão da arte e da estética, né, que é importante a gente citar também, porque quando a gente fala em arte, a gente já pensa realmente no belo, né? Nessa questão realmente com essa preocupação. Então envolve os sentidos, que mais do que a estética também envolve a questão dos sentidos, da subjetividade, né, presente na ação do criar a obra, né, ou o objeto de arte, quanto ao ato da fruição, da apreciação, criar e conhecer são fatores totalmente indissociáveis da produção artística, tá bom, gente? E, como eu já falei para vocês, a arte também é conhecimento, porque ela produz, né, de fato, conhecimento e informações que vão possibilitar a gente ressignificar, né, a gente dar um novo olhar, interpretar o mundo nessa relação que é simbiótica, né, entre o universo objetivo e o subjetivo, tá bom? Os sujeitos envolvidos no processo de criação e fruição artística. Isso é verdade, gente. A gente tem um olhar, né? A gente tem que ter esse olhar cuidadoso entre aquilo que a gente enxerga de forma objetiva e aquilo que está lá intrínseco, né? De forma intrínseca, né? Que é a parte mais subjetiva da criação do artista. Trouxe aqui uma figura super conhecida, que eu acredito que todo mundo conhece, né, que é um quadro de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que foi feito a óleo, né, sobre madeira, né, tem a referência lá no Museu de Louvre, né, Louvre. É uma pintura também conhecida como Gioconda, né, e tem algumas coisas, né, que foram ditas, né, que ao longo da história, né, que acredita-se que a mulher de sorriso enigmático, representada pelo pintor, fosse a esposa, né, de um comerciante de Florença. Tem outras pessoas, né, e outros estudiosos que diziam ser uma duquesa de Milão, com quem Leonardo trabalhou. E também tem uma outra versão, né, de que seria um autorretrato. E essa pintura, ela corresponde ao período do chamado Renascimento. E aí, no caso, o artista, ao usar a técnica chamada esfumato, concebeu o efeito ilusionista. Então, assim, esse quadro, ele é altamente conhecido, né, acho que no mundo inteiro, e inclusive muitas vezes ele foi reproduzido de forma até
irônica, né? Em forma de memes, enfim. Hoje o nome é memes, né? Que se usa para fazer esse tipo de abordagem. Também eu trouxe aqui para vocês mais uma pintura que se destacou, de uma pessoa muito conhecida também, Leonardo da Vinci, já foi muito falado, acho que os estudantes, especialmente os estudantes do ensino fundamental e médio conhecem, nós conhecemos. Então, esse outro aqui também foi um quadro pintado por Pablo Picasso, Las Meninas, de 1957 também, pintura a óleo, Barcelona, né, na Espanha. E nessa obra é possível, né, que se perceba as diferenças e as semelhanças caracterizadas pelo estilo e visão do mundo do pintor, né? Que é como já foi falado, tem todo... A arte, ela tem muito a ver com quem a pratica, tá bom? No espaço da representação, a liberdade de criação acaba por potencializar no artista diferentes possibilidades para recriar e reconstruir os aspectos formais da obra. Vem naquela questão da vivência cultural do artista, a questão do seu aparelho mental e também o contexto, né, do qual ele foi criado, tá bom? Tem muito isso. E ainda tem as pessoas, né, outros artistas que vêm fazer uma recriação, uma releitura, né, daqueles quadros super importantes, né, que foram feitos por artistas consagrados como Pablo Picasso. Eu não poderia deixar de destacar para vocês uma pintura rupestre, né? Destaquei logicamente nosso Piauí, nós também temos arte, vários tipos de arte, né? Nós temos a ser destacado no Piauí, em Teresina, nos municípios onde vocês moram, né? Nós sabemos que nós temos uma infinidade de possibilidades. E eu destacaria, né, aqui, no caso, a Toca do Boqueirão, né, da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. Quem nunca ouviu falar, até aposto que alguns de vocês já até tiveram a oportunidade de estar lá, né, de conhecer de perto essa realidade, né, que é fazer uma visita, né, turística, vamos dizer assim, é turística, exatamente turística, à Serra da Capivara, né, que fica em São Raimundo Nonato, Piauí, onde a arqueóloga Miele Guidon, né, super conhecida também, constatou a presença do homem em terras piauienses, há mais ou menos 50 mil anos atrás, né? E destaca lá, gente, inclusive, a questão dos artefatos encontrados nas escavações arqueológicas, né? Que revelaram, dentre outras coisas, manifestações de tradições e subtradições também. Questão do estilo da tradição nordestina, a tradição do agreste, com as suas características, né, representações gráficas, tá bom? Que estão aí em todos os livros, né, já bem trabalhado. Volta e meia a gente é motivo de reportagem, inclusive a nível nacional, tá bom? Na tradição nordeste, gente, os grafismos apresentam ações que podem estar ligadas à subsistência, as atividades do cotidiano, de caçadas, os atos sexuais, de afeto, os partos e as atividades de caráter ritual, né? Que eram muito comuns, que são, né, códigos visuais registrados pela questão dos ancestrais, tá bom?
Já na tradição de Agreste, predomina o grafismo de figuras humanas. Bem contrário à tradição anterior, as figuras são representadas paradas, não há movimento, tá bom? Apresentam uma morfologia bem diferente e diversificada, tá bom? Teve uso de pigmentos também, mas a gente está falando mais de forma geral, para a gente ter um apanhado de forma mais geral. Agora a gente vai estar vendo aqui um pouco da questão dos valores artísticos e estéticos encontrados na cultura, né? Se a gente for citar, tem até mais do que o que eu destaquei aqui, mas a gente pode estar aprofundando isso, né? Quem tiver interesse de aprofundar estudos, né, sobre o assunto pode estar lendo a apostila, pode estar buscando outras fontes de pesquisas para poder, né, estar mais pautado dessas informações. Então aqui, né, destaquei algumas, né, algumas artes em alguns locais importantes. Então a arte egípcia, por exemplo, ela trazia uma preocupação com a dimensão das formas e seguia um rígido estudo de proporção e equilíbrio na composição. Toda figura era mostrada de um ângulo que pudesse ser mais facilmente, né, identificada, conforme uma escala que se baseava na hierarquia, sendo o tamanho dependente da posição social. A cabeça humana era sempre reproduzida de perfil, mas o olho sempre mostrado de frente. Os troncos vistos de frente também e os pés sempre vistos de lado. Isso aqui são algumas das características, né, da arte egípcia. Já na Grécia, né, nós tínhamos, né, como destaque aqui nos continentes europeus e americanos, em várias partes, né, encontraram-se desenhos e pinturas de gravuras que revelaram uma sensibilidade, né, que eram chamados, né, de rupestres, né, que são as chamadas figuras rupestres. Aqui na Grécia, naquela época, se tinha muita questão da demarcação territorial, né, das tribos. Foi marcada por guerrilhas, culminando com o desaparecimento de antigas civilizações. Tá bom, gente? É importante destacar isso. Na arte romana, sob a influência dos gregos, em virtude das escavações de Pompeia e Herculano, se destacaram as pinturas de mural em afresco, seus monumentos, tá bom? Esse era um dos destaques que tinham naquela época. O Império Romano, no Oriente, ao deslocar para Constantinopla, resguardou um acervo muito rico. Tinha como temática a questão religiosa, as pinturas e os manuscritos realizadas com técnicas do mosaico, tá bom? E tinha a predominância de cores fortes. Agora, falar um pouquinho sobre a questão do Renascimento. No Renascimento, se buscou o fortalecimento cultural das artes plásticas. Foi um momento de intensa revolução em termos de técnica. Se buscava a questão do ilusionismo, o uso da perspectiva linear, que oferecia diversas e diferentes possibilidades quanto à configuração gráfica e a visão também espacial. Aqui, nessa perspectiva, tinha a questão da pintura a óleo, tá bom? E aí se destacava quem? Leonardo da Vinci, Michelangelo, que também são bem conhecidos, Rafael Sanzio, tá bom? Foram pessoas, né, pintores importantes dessa época, que a gente destaca aqui. E
na transição do Renascimento para o Barroco, surgiu aquilo que chamávamos de maneirismo, para tentar desvincular as ideias classicistas, né, uma mistura de estilos que eles queriam fazer. Enquanto no Renascimento a perspectiva é simétrica, já no maneirismo a assimetria era na perspectiva e seu deslocamento para áreas de recuo, tá bom? O pintor Michelangelo e sua obra de Juízo Final também se destaca. E o pintor Tintoretto, em sua obra Crucificação, marca essa transição também caracterizada pela disposição dos elementos, tanto na questão visual, a expressão, a dramaticidade, né, que a gente tanto vê, principalmente nesses quadros de cunho religioso, tá bom? É importante citar também. Continuando aqui falando um pouquinho ainda sobre o Barroco, né? O Barroco, ele trazia as pinturas e as esculturas e se debruçava em movimentos inquietantes, né? Era algo bem diferenciado, mas que pelas mãos dos artistas deste período são capazes de expressar o quê? A dor, o êxtase, o desejo de liberdade, com uma combinação de elementos que caracterizavam a imagem. Aí aqui se destacaram, nessa perspectiva do Barroco, pintores como Caravaggio, tá bom? Lorenzo Bernini, Diego Velázquez, é isso. E a palavra barroco, gente, tinha o seu significado da palavra, tem seu significado da palavra portuguesa pérola irregular, né, que da arquitetura do grotesco, do absurdo, adotado pelos amantes dos ideais classicistas, que eles defendiam as normas usadas para realizar construções clássicas, tá bom? Exatamente era isso que acontecia nessa fase barroca. Continuando, aqui é o nosso passeio por essas fases tão importantes. Nós podemos agora falar sobre a questão da transição do Renascimento e partir agora para falar do neoclassicismo, tá bom? Nessa fase do neoclassicismo surgiu, né, nessa escola neoclássica como possibilidade recriar um novo estilo em decorrência do rococó e do barroco tardio. Temas como ideias morais, conceitos da justiça, da honra, a questão do patriotismo foram expressados nesse período. Logo depois surgiu a questão também do romantismo, que teve seu início também no período do neoclassicismo. E nesse caso aqui do romantismo, na primeira metade do século XIX, os artistas do romantismo buscaram o idealismo e a forma espontânea. Os românticos franceses evidenciaram as características com intensa teatralidade, né, no aspecto formal e cromático. Nessa época se destacou isso. E já continuando, tem a questão também do impressionismo, né, que surgiu em 1874, aqui com o jornalista Louis Leroy, ao emitir sua visão, a insatisfação em relação à pintura de Monet, né, ele revelou, segundo 2002, né,
um papel de parede em estado rudimentar, que era mais bem acabado, tá bom? E aqui nessa situação dessa escola, que era o impressionismo, eles tinham uma preocupação com a relação colorística, até mesmo com as sombras, nas sombras, como é possível perceber nas pinturas de Monet e Van Gogh também. Os efeitos cromáticos entre luz e cor já se intensificaram no pós-impressionismo, como foi possível perceber em Paul Cézanne, tá bom? Preocupação com a síntese formal dos pintores neste período demarca a fase pós-impressionista. O estudo da cor nesse período aqui foi realizado a partir do que os olhos eram capazes de alcançar pela luz natural. Cada uma dessas escolas trazia uma certa evidência, né, diferenciada. Também tivemos como destaque a questão de um movimento chamado Fauvismo, né, que surgiu em 1901 e 1906 e durou pouco tempo. A preocupação era com a intensidade cromática, a expressão dos sentimentos de forma livre. O uso era de cores primárias e bem evidente nas obras de Matisse, pinceladas curtas em várias direções, e a preocupação com a síntese formal em busca pelo abstrato. Logo depois teve também a questão da escola dos surrealistas. Em suas pinturas eles expressavam também o mundo dos sonhos, o subconsciente. Era considerado um movimento filosófico que surgiu, segundo Beckett, com reação à insensata atrocidade da Primeira Guerra Mundial, gente. É denominado também como a arte do fantástico. E, para finalizar aqui, destacaria também a questão do dadaísmo, que também foi um movimento que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Aqui nesse período, os artistas, ao mostrar, eles queriam mostrar insatisfação com relação aos danos, né, oriundos da guerra. Eles queriam criar uma arte, de certa forma, para chocar a sociedade. O desprendimento dos recursos técnicos usados na pintura tradicional, como o pincel, a tinta, deram lugar, né, à expressão usada por Marcel para consolidar o uso de materiais e objetos diversificados como de forma de expressão artística. Então, cada um, se você for perceber, deixou, uma grande contribuição. De um para o outro, alguns faziam uso, de algumas técnicas, reinventavam, recriavam, e era isso que acontecia. Agora, partindo mais para a nossa realidade, vamos falar um pouquinho sobre a questão da arte na educação. Essa questão dessa experiência artística e estética na sala de aula. Então, gente, aqui nós podemos destacar a arte ALDB, do ano de 1996, na lei de 9.394, onde a gente percebe a importância de se ver essa experiência artística. As transformações ocorridas na educação no século XX e no final do século XIX trouxe alguns questionamentos, sobre os métodos que eram adotados no ensino e aprendizagem da arte, desde o movimento das escolinhas de arte, durante a década de 80. Sobre a égide de uma educação que se chama democrática, onde os movimentos organizados e a Associação de Arte de Educadores do Brasil discutiam a função da arte na formação, na educação formal, ou seja, já se tinha uma preocupação,
em ter um olhar diferenciado, né? Alguém, se estavam discutindo, estavam interessados em saber de fato como, né, trazer a perspectiva da arte para a educação de forma mais coerente. De acordo com os novos pressupostos teóricos, dentre os quais o construtivismo e a nova sociologia da educação, o ensino da arte adotado pelos modelos tradicionais foram questionados na proposta de aprendizagem contemporânea. Eu vou até citar aqui, inclusive tem na apostila de vocês, tudo que eu estou falando tem na apostila de vocês, inclusive, gente, para vocês depois olharem e apreciarem com calma. Sobre isso, Rossi vai falar o seguinte, né, que a educação tradicional, segundo Dewey, preparava para a vida futura, impondo modelos, matérias e métodos adultos a crianças. Era, portanto, uma educação que vinha de fora para dentro e de cima para baixo, desconsiderando o alcance da experiência da criança. Ou seja, a criança não tinha vez, né? Já vinha tudo pré-organizado, pré-pronto. Na nova visão da educação que estava surgindo, a apresentação de modelos deixou de ser considerada como educativa e, consequentemente, a imagem foi banida do ensino da arte. Ao contrário, passou-se a zelar para que o aluno não fosse contaminado pela imagem. Permaneceu na escola apenas a imagem produzida pelo aluno, aquela que supostamente viria de dentro, carregada de subjetividade, ou seja, tinha um valor porque surgia de dentro para fora a partir de agora, né? Era o que o aluno estava sentindo, né? As suas impressões de arte viriam de dentro. O método que respeitava os princípios dessa nova educação ficou conhecido como nova escola. Era o da livre expressão. Então, a LDB, ela veio legitimar, acho, como área do conhecimento, propondo, através dos parâmetros curriculares nacionais, e não apenas o desenvolvimento da criatividade, da questão da percepção visual, da coordenação motora, mas também considerando que tivesse uma alfabetização estética, é esse o termo que ele usa aqui, né? Que a gente conseguisse ver algo a mais, né? Que a gente tivesse uma criticidade. Nesse sentido, era importante ter em mente que esta prática não se limitava ao fato só de desenhar, de pintar, a dançar, a teatralizar, cantar em datas comemorativas, mas, né, ele via uma articulação nesse processo de arte e criatividade, leituras e interpretações da arte, tá bom? Para poder fazer com que as pessoas tivessem uma reflexão, né? Fazer uma leitura da arte, até mesmo crianças, tá bom? Da maneira deles, logicamente dentro do ritmo deles e de acordo com as habilidades que podia se alcançar nessa fase, né? Que é mais infantil. E segundo os PCNs, o contato com as obras de arte oferece ao educando as possibilidades aos saberes pertinentes e específicos da área. Os parâmetros curriculares nacionais, eles vieram a incluir como componente curricular, os remetendo ao desafio de propor em sala de aulas aos nossos educandos possibilidades de contato com obra, de modo que a articulação entre os eixos de aprendizagem pudessem ser articulados com o canal da compreensão das obras artísticas, numa atitude, perspectiva de reconhecer, de analisar e decodificar mesmo, fazer algo, né, que aguçasse mais do que a curiosidade ou um ato simples voltado para a arte, mas algo que fosse mais aprofundado, vamos dizer assim. Esse conhecimento, né, esses conhecimentos estão imbrincados tanto no fazer quanto no conhecer a obra. A concepção de ensino de arte que temos proveniente das experiências lúdicas hoje são questionadas no sentido de que a prática do professor não poderá ser limitada, mas ao contrário, ela deveria ser ampliada, enriquecida e sustentada pelos conteúdos que a arte como área de conhecimento traz no decorrer da história. Tá bom, gente? Isso é muito importante a gente ter em mente, porque a arte ela deixou de ser aquele momento totalmente voltado somente
para estimular o lazer, né, só a brincadeira, até mesmo o lúdico e a brincadeira, como vocês sabem, já devem ter cursado algumas disciplinas voltadas, elas têm um significado, têm uma relação, tem algo que, que é muito maior, né? Não parte do achismo, ao contrário, né? É algo totalmente sistematizado, é um conhecimento sistematizado. Exatamente isso. E, continuando, eu queria destacar aqui alguns princípios, né, que a LDB trouxe, né? Nós sabemos que, principalmente na educação infantil, nós sabemos que a educação infantil ela passou por várias mudanças, né? Que quando ela foi reconhecida, né, como etapa, né, a primeira etapa da educação básica, né, que é oferecida em creches, pré-escolas, regulamentada pelos estabelecimentos, né, tanto público quanto privado, e cuidam de crianças, né, até os 5 anos, porque teve uma mudança. E geralmente elas têm como papel, né, essas instituições, a inserir a criança no mundo, né, no despertar dos princípios, dos valores. Então é interessante falar sobre essas diretrizes, né? Que diretrizes são essas? Os princípios éticos, que são o quê? A questão da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum. Nós vivemos hoje uma sociedade totalmente contaminada do contrário do que a gente está falando aqui. As pessoas estão cada vez mais doentes, né? Porque elas não tiveram esses princípios trabalhados. Os princípios políticos, do direito, do dever, da cidadania, do exercício da criticidade, né? Do respeito à ordem democrática, é muito importante. A gente foca muito nas áreas e eixos da matemática, do português, e acaba aqui esquecendo alguns outros eixos que abordam esses princípios de forma mais diretiva, né? Os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da diversidade das manifestações artísticas e culturais. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, todos nós temos direito a pertencer a esse mundo artístico e cultural, não somente como forma de lazer, mas como forma de conhecer a nossa história, tá bom? Então, o currículo para esta fase foi compreendido como a sistematização de práticas corporais, culturais e sociais construídas na articulação dos saberes das crianças, como também os conhecimentos que fazem parte do nosso patrimônio, que foi o que eu acabei de falar aqui. É importante a gente saber da nossa bagagem histórica, né? Esse patrimônio cultural que é nosso, artístico, científico, tecnológico também, tá bom? E o trabalho na educação infantil, né, ele requer um profissional aberto, né, que ele seja também preparado e consciente desses princípios, desses valores, dessas normas, né, porque ele vai estimular, ele vai ser a ponte, né, junto à família para que essa criança participe de ambientes de socialização, de aprendizagem, né, promovidos nesse processo. A criança tratada como criança, com sentimento, com a questão da sensibilidade, um ambiente acolhedor, né, onde de forma lúdica e numa linguagem bem acessível eles saibam dos seus direitos, da sua forma de expressar, sem esquecer da questão afetiva, que também é muito importante, tá bom? Considera-se na educação infantil a aprendizagem deve ser o quê? Lúdica e prazerosa. Então, nesse sentido, a arte tem como contribuição relevante também para a educação. Nós sabemos que nós, na educação infantil, utilizamos muito desse universo da arte, né? Teatro de bonecos, histórias literárias, os clássicos infantis tão conhecidos, músicas infantis, tudo isso é arte, gente. Danças, a gente dança muito com eles, faz muitas gesticulações. Os desenhos infantis, né, como forma de despertar, a questão do acesso à informação. Então, assim, é algo bem rico, né, que a gente pode citar que acontece na educação infantil, tá bom? Também eu gostaria de destacar aqui, né, para vocês
a questão, né, da lei que 9.394, né, que disse que a arte é considerada obrigatória na educação básica. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos, né, a partir dessa prerrogativa aqui do ano, né, da lei de 9.394, de 96. A atual lei já prenuncia as novas propostas curriculares de aprendizagem na área de arte, que são subsidiadas pelos PCNs. Tá bom? E a legitimação da arte como área de conhecimento trouxe a proposta uns eixos de aprendizagem, né? Fazer, apreciar e refletir. Ou seja, não é só pedir para a criança desenhar, era necessário que tivesse todo um cuidado, que tivesse toda uma abordagem, né? Para que se realmente chegasse ao ponto, né, de ter a criticidade, né? Refletir sobre aquilo também, né? Compreender o que se está fazendo. E se a lei, né, de 5.692 inovou com a questão da obrigatoriedade da arte na escola, limitando-a em mera atividade manual, a lei atual impulsiona significativas mudanças nos métodos de aprendizagem. Novas são as diretrizes que contemplam a disciplina como um fenômeno artístico e estético. Seus objetivos pautam no exercício da compreensão deste fenômeno, como também a ampliação da cognição, do aparelho perceptivo e da acessibilidade, da sensibilidade, né? Então aqui, nesse momento, era muito importante, nessa nova conjuntura, a questão da atitude estética crítica, né? Reflexiva, que se torna parte do processo de aprendizagem, tá bom? E a aprendizagem na arte, nas séries iniciais da educação infantil, merece uma atenção especial, tendo em vista os equívocos, né, a forma como era tratada, onde muitas vezes a disciplina era reduzida a momentos de lazer e recreação. E a arte não é só isso, né, ela é uma expressão por excelência. A criança ela consegue fazer descobertas, aguça a questão da curiosidade da criança, que cria sentidos, simboliza, né, ela vai além, né, tem algo muito mais forte presente, né, na arte, junto à educação, na educação infantil. Na ação do brincar, do rabiscar, de movimentar-se, vai muito além a manifestação dos desejos, né? A criança, inclusive pela arte, ela faz denúncias, né, que nos chamam a atenção. Se a gente for analisar, tem uma linguagem toda especial dentro dos desenhos, das abordagens da arte com criança. Nas fases de desenvolvimento psicomotor, diferentes possibilidades de expressão são exploradas, como canal de descoberta de linguagem e de conexões do aparelho mental. Tem uma citação aqui interessante, né, que fala, né, que antes de da criança falar, antes mesmo de imitar, reproduzir, simbolizar, inventar, criar, projetar, representar, significar, ela gesticula. Cada criança repete a gênese do desenvolvimento humano. A própria estrutura do cérebro, né, demonstra as etapas deste percurso, impressas numa complexa arquitetura. Ou seja, gente, é muito interessante que a gente tome isso como algo importante. Que se a gente acha que é uma bobagem a arte, né, enquanto eixo, né, que já foi tão bem falado aqui por documentos mais antigos, né, PCN, a própria LDB, por todo esse universo, nós sabemos que a própria BNCC, super atual, traz essa perspectiva totalmente inovadora, que a gente vai já aprofundar um pouco também disso. A arte na educação infantil sempre foi tratada como uma atividade de recreação e descontração, como meio de desenvolver a coordenação motora da criança, a liberação da criatividade nas horas vagas ou mesmo apenas como ferramenta de apoio às demais disciplinas. Então, né, a gente percebe, né, que a criança
ela não pode estar sendo exposta somente a esse tipo de arte, né? Ou pelo menos com esse olhar. Nós temos que entender que o lúdico, né, nas suas diferentes modalidades artísticas como ferramenta, facilita sim a apreensão dos conteúdos, motiva a concentração da criança, mas vai muito além, tá bom? Outra citação interessante aqui diz que uma forma ancestral de manifestação e sua apreciação pode ser cultivada pelo intermédio de oportunidades educativas. Quem conhece a arte amplia sua participação como cidadão, pois pode compartilhar de um modo interacional único um meio de cultura. Privar alunos de formação deste conhecimento é negar-lhe o direito à participação na vida cultural. Depende da capacidade de desfrutar das criações artísticas e estéticas. Cabe na escola garantir a educação em arte para que seu estudo não fique reduzido apenas às experiências cotidianas. Aqui eu ressalto também, gente, que hoje, né, já tem direitos, né, tem leis garantidas a essa questão do direito à arte, né? Inclusive os alunos e nós professores, pessoas da área da educação têm carteirinhas, né? Ou podem apresentar o contra-cheque no cinema, no teatro, em shows, porque nós temos que ter, né, a nossa bagagem cultural sempre ativada. Essa é que é a verdade. E aqui eu destaco também a questão das habilidades, né, segundo a BNCC, né, o ensino fundamental é um componente curricular, né, centrado em algumas linguagens, né, que eu destaco aqui, as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Né, também a questão das artes integradas. Essas linguagens, né, articulam saberes referentes aos produtos e fenômenos artísticos, e envolve a prática de criar, de ler, produzir, construir, interiorizar e refletir sobre as formas artísticas. Né? A questão da sensibilidade, da intuição, o pensamento, a emoção, as subjetividades, né, que se manifestam de forma a expressar-se no processo de aprendizagem em arte. O componente curricular contribui ainda para a interação crítica dos alunos, né, que é o que a gente estava falando na educação infantil, no fundamental também não deixa de ser diferente. Favorecer o respeito às diferenças, ao diálogo intercultural, né, a questão da pluralidade, né? Você ser uma pessoa que possa exercer a sua cidadania com bastante propriedade. A arte também propicia a troca de culturas, favorece o reconhecimento das semelhanças e diferença entre elas, tá bom? E é interessantíssimo a gente ter propriedade sobre a BNCC, para que a gente consiga aprofundar e até melhorar a nossa prática em sala de aula, tá bom, gente? A prática artística, ela consegue possibilitar o compartilhamento de saberes e de produções entre os alunos por meio de exposições, que a gente usa muito nas nossas escolas, inclusive de educação infantil, mas especialmente no fundamental, onde os meninos já têm mais experiência, mais maturidade, sarau, espetáculos, performances, concertos, recitais, intervenções e outras apresentações nos eventos artísticos, né? Culturais, nas escolas ou em outros lugares. E a prática investigativa, né, que constitui um modo de produção e organização dos conhecimentos em arte. É um percurso de fazer artístico que os alunos criam, experimentam, desenvolvem e percebem uma poética pessoal, tá bom, gente? Aqui se inclui também a questão das artes visuais, dança, música e teatro, que contribui para a contextualização dos saberes e das práticas artísticas, tá bom? E aqui, em outro momento, a gente vai estar abordando aqui esses componentes curriculares, né, da arte, nessas linguagens, né, no caso, eu vou estar falando sobre cada uma delas na segunda parte da nossa aula. E vou falar um pouquinho também sobre a questão das dimensões, né, que a BNCC propõe, que a abordagem da linguagem articule 6 dimensões de conhecimento, tá bom? Que de forma indissociável e simultânea
caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os conhecimentos tanto da arte, da dança, da música, do teatro e as aprendizagens dos alunos em cada contexto cultural, tá bom? Social ou cultural também. Não se trata de eixos temáticos ou categorias, mas de linhas maleáveis que interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em arte na escola. Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma delas, ou seja, a gente pode usar da melhor forma, né? Com prudência, de acordo com a necessidade, a gente vai fazendo uso delas. Seriam quais? Criação, né, que se refere ao fazer artístico, quando os sujeitos criam e produzem e constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa, que confere materialidade estética a sentimentos. Tem a questão da dimensão crítica, que se refere às impressões que impulsam o sujeito em direção às novas compreensões do espaço em que vive, com base no estabelecimento das relações por meio do estudo e pesquisa entre diversas experiências, tá bom? Articula que a ação e os pensamentos envolvendo o aspecto estético, político, histórico, filosófico, social, econômico, cultural. Tem a estesia, né, que se refere à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, à imagem, ao próprio corpo, às diferenças, aos diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, né, dentro o outro também, o mundo, né, do qual a gente faz parte, né? A questão da emoção, percepção, intuição, sensibilidade, tá bom? A expressão, né, que se refere às possibilidades de exteriorizar, né, colocar para fora, manifestar suas criações que são subjetivas, intrínsecas, né, por meio de procedimentos artísticos, tanto no âmbito individual quanto coletivo, tá bom? Questão de materializar aquilo que você quer mostrar ao outro, tá bom? Fruição refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica a disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com as produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Tá bom? Essa apreciação. E a reflexão, né, que se refere ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, né, aquilo que você experimentou, as experiências, os processos criativos, artísticos e culturais, a atitude de perceber, né, de analisar o que você deleitou-se, né, daquilo que você teve o prazer de vivenciar, de prestigiar, a atitude de interpretar as manifestações artísticas e culturais, tá bom? Seja você como criador, seja você o leitor, né? E é isso. Como eu falei para vocês, depois eu vou estar entrando de fato em cada um desses eixos e falando, dentre outras situações, como é que a gente pode estar avaliando na arte, dentre outras coisas. Na nossa apostila, nós temos uma atividadezinha para a gente estar fazendo na página 41, né? Temos aqui. Eu não vou querer tal qual tá aqui, né? Aqui pede que a gente elabore um texto de no mínimo 3 laudas. Eu só... Pode ficar à vontade, mas eu quero no mínimo uma lauda, né? Que eu quero que vocês falem sobre os sentidos da arte, né, presente na cultura. Então, você pode pesquisar sobre o assunto, ou então, baseado naquilo que eu já falei aqui, né, você escolhe a forma e me faz essa lauda aí pra mim, tá bom? Eu sei que tá difícil fazer trabalhos em grupos, né, mas se você tiver algum parceiro que você possa ter contato, ou se for preciso vocês discutirem por meio de Google Meet ou chamada de vídeo, alguma coisa do tipo, vocês podem estar fazendo um grupo, uma dupla, tá bom? E aí aqui tem uma segunda questão, que seria que após a escrita do texto, você vai escolher um tema e vai criar uma imagem para expressar o tema escolhido.
Usem e abusem da criatividade de vocês. Eu acredito que vai ser um trabalho maravilhoso. E no mais, um excelente trabalho a todos. E até o nosso segundo encontro.